Ontem um amigo me enviou pelo WhatsApp um vídeo do empresário Salim Matar. Nesse vídeo, que tem a duração aproximada de 24 minutos, ele fala para o segmento empresarial e faz uma análise do que ele vivenciou no governo Bolsonaro enquanto ocupou o cargo de secretário de privatizações. Salim Matar é um empresário, dono da Localiza, a maior empresa de aluguel de carros do Brasil e a mais valiosa do segmento no mundo. A Localiza abriu seu capital na B3 em 2005. Salim Matar foi o quarto maior doador das eleições. Doou mais de 2,9 milhões distribuídos a 28 candidatos, incluindo Onyx Lorenzoni e Rodrigo Maia. Ele apoiou também o governador eleito de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo. Quem convidou Salim Matar para o governo Bolsonaro foi o ministro da Economia, Paulo Guedes. A secretaria que ele ocupou é responsável pelos desinvestimentos, pela desmobilização e busca de maior eficiência na gestão dos ativos da União. Salim Matar deixou o governo esse ano justamente por causa do ritmo das privatizações de estatais. Na ocasião, ele disse ao ministro Paulo Guedes que é difícil privatizar no Brasil. Para o empresário acostumado a decidir e ver as suas decisões concretizadas rapidamente, realmente é muito difícil se adaptar à burocracia estatal e aos obstáculos constantemente montados pelo legislativo e pelo judiciário. Nesse vídeo, Salim Matar alerta que tem coisas erradas não só no mundo dos negócios, mas tem alguma coisa errada no país que está interferindo muito no mundo dos negócios. O vídeo é muito bom. Eu vou colocar um trecho porque parte dele está aí com um problema de sincronização. Vale muito a pena compartilhar o sentimento desse empresário que faz uma análise sobre as mazelas do Brasil após a sua redemocratização. Uma crítica à máquina do Estado que não tem por objetivo servir o cidadão que paga os impostos, e sim se servir dele. Vamos assistir esse trecho e depois eu volto. Bem, parabéns aí pelo evento. Eu acompanho o grupo de intercâmbio desde o início. Acompanho todos os anos o Entre Aspas, do qual tenho uma coleção. E estou aguardando aí o seu próximo exemplar. E eu queria deixar uma rápida mensagem com vocês aqui, tendo em vista o seguinte: eu, como vocês, fui um CEO, depois eu fui para a presidência do conselho, depois eu deixei o mundo dos negócios, fui para o governo, saí do governo, e então eu tenho uma certa impressão, uma análise do que eu vi que eu queria compartilhar com vocês. Enquanto eu era CEO, eu cuidava de custos, eficiência, produtividade, fluxo de caixa, viabilizando investimentos, engajamento de pessoas, pesquisa de mercado, pesquisa de clima, marca, branding, marketing, margens, planejamento estratégico, matriz de orçamento à base zero. Isso tudo que vocês fazem. E eu ficava absolutamente envolvido nisso. Porque, como CEO, você está ali dentro da floresta, cuidando do seu negócio. Mas sempre dentro de mim, eu tinha uma sementinha dizendo: olha, tem alguma coisa errada, não é só no mundo dos negócios, não. Tem alguma coisa errada no país que está interferindo muito nos nossos negócios. Então, quando eu fui para o conselho da empresa, eu pude ver a empresa de fora da floresta. Então, eu conseguia ver quando tempestades surgiam no horizonte, eu conseguia ver o pôr do sol, eu podia ver a passagem de nuvens, que dentro da floresta, no dia a dia, como CEO, eu sabia onde a onça bebe água, eu sabia onde tinha árvores frutíferas, mas eu estava envolvido dentro da operação. Então, no período que eu fiquei como presidente do conselho, eu pude ver a empresa um pouco de fora. E depois que eu fui para o governo, eu tive uma outra visão
a respeito do Alô. governo e a interferência deste governo no mundo dos negócios. Eu acredito que algumas das suas empresas devem ter muitos problemas com o governo. Por exemplo, você, quando tenta obter um alvará de localização, que é um documento simples, pode levar, no nosso caso, mais de um ano. Alvará do Corpo de Bombeiros, licenças ambientais, alvará para construção. Depois, baixa da construção, habite-se. Chega ao cúmulo de, muitas vezes, certas empresas chegam a construir a sua loja mesmo antes de obter o alvará de construção. Às vezes você tem um projeto dinâmico, em 90, 120 dias você constrói e você não tem ainda o alvará de construção. E fica aquela novela para você obter as autorizações de governo. Então, eu resolvi fazer uma análise para vocês, compartilhar com vocês o meu sentimento. Eu fiz aqui, eu imaginei que timing que eu ia conversar com vocês. Não faz sentido estar desde o descobrimento do Brasil, nem da independência brasileira, nem da proclamação da República. E eu, então, dei um corte aqui no pós-período militar, no período que eles chamam de redemocratização do Brasil. Claro que eu estou falando, gente, jocosamente, ok? Então, eu peguei esse período. A minha base é 1985, o ano em que os militares saíram, e 1985, ano em que entrou o presidente José Sarney. Então, nesse período, eu verifiquei que houve um grande crescimento da desigualdade e pobreza no Brasil. Isso mesmo, gente. Houve aumento da desigualdade e da pobreza no Brasil. E de onde veio esse aumento de desigualdade e pobreza no Brasil? Ora, nos 34 anos da social-democracia governando o Brasil, o que aconteceu foi que, imediatamente, foi feita uma Constituição. A Constituição foi feita num momento de revanchismo, num momento de populismo e romantismo. Revanchismo contra os militares. Populismo porque quiseram, naquela Constituição, de alguma forma, se firmarem para que políticos pudessem, com um fácil discurso, se elegerem. E romantismo, porque tentaram resolver no papel as mazelas do Brasil. As mazelas de qualquer país você não se resolve no papel. Você resolve com produção, geração de emprego e renda. Coisa que os nossos políticos que elaboraram a Constituição, desculpe-me, não sabiam, ou alguns sabiam, mas a maioria não sabia. Então, com a Constituição brasileira, que eles denominaram de Constituição Cidadã. Ora, qual brasileiro de sã consciência pode ser contra uma Constituição cidadã? Então, a esquerda ela é espetacular nos slogans e no marketing. E a social-democracia tem como slogan o Estado do bem-estar social. Quem pode ser contra o Estado do bem-estar social? Ninguém pode ser contra isso, porque o Estado do bem-estar social é uma coisa boa. A Constituição Cidadã é uma coisa boa. Então, vejamos o que aconteceu depois da nossa Constituição Cidadã. Ok. Com a nossa Constituição, veio a criação de um poderoso establishment. O establishment é constituído pelo judiciário, executivo, legislativo, que nós chamamos também de a máquina do Estado. E o fim dessa máquina, eu passei por lá, então eu tenho experiência. O fim dessa máquina não é o cidadão pagador de impostos. Não é servir ao cidadão pagador de impostos. O objetivo dessa máquina é se servir do cidadão. E o fim é o Estado em si mesmo, e não o cidadão. Eu vou tentar aqui resumir o que Salim Matar falou no restante do vídeo.
Ele lembrou o artigo 5º da Constituição, que diz que todos os cidadãos são iguais perante a lei. Ele disse que isso só está no papel, mas não é uma verdade. Para ele isso é fake. E ele dá um exemplo. Se qualquer um de nós, que não somos servidores públicos, cometermos um delito ou um crime, a gente vai ser julgado pela justiça comum, porque nós somos cidadãos comuns. Mas se isso acontecer com servidores públicos, como vereadores, deputados e senadores, eles serão julgados por uma justiça especial. Na realidade, a Constituição gerou cidadãos de duas classes, os de primeira e os de segunda classe, disse ele. Na segunda classe, estamos nós, os pagadores de impostos, que temos a justiça comum para respondermos por nossos atos. E temos também os cidadãos de primeira classe, que são os políticos, os servidores públicos do judiciário, do legislativo e do executivo, que se eventualmente cometerem delitos ou crimes, vão ser julgados por uma esfera especial, provavelmente o Supremo Tribunal Federal. Ele deu o exemplo do cidadão de segunda classe durante essa pandemia aí terrível que a gente está passando, né? Esse cidadão ficou à mercê da redução do seu salário e do desemprego. Os de primeira classe não tiveram isso. Os 12 milhões de servidores públicos não tiveram risco de desemprego e nem tiveram seus salários reduzidos. Salim Matar lembrou que o Ministério da Economia, enquanto ele estava no governo, e fez isso por meio de um decreto, ele deu a possibilidade das empresas reduzirem o horário do funcionário e, consequentemente, reduzindo seu salário. Isso para que as empresas mantivessem o seu emprego. E deu certo, porque o Brasil foi um dos países com menor taxa de desemprego durante a pandemia. Salim Matar disse que depois do sucesso dessa experiência na iniciativa privada, o Ministério da Economia tentou fazer a mesma coisa com o servidor público, reduzir a carga horária e, consequentemente, o salário durante a pandemia. A diferença dessa massa salarial seria distribuída para as pessoas mais carentes, mais necessitadas. Salim disse o seguinte: infelizmente, o Supremo Tribunal Federal disse que não se pode reduzir salário de funcionários públicos. Salim afirma que o establishment se defende. Você, depois desses exemplos, você continua achando que nós somos todos iguais perante a lei? O Salim Matar também destacou no restante do vídeo que temos na iniciativa privada cerca de 14 milhões de desempregados e 0 desempregados no serviço público. Ele lembrou que temos hoje 30 milhões de brasileiros trabalhadores com carteira assinada para 12 milhões de servidores públicos. Ele disse que isso significa que a gente tem 40% da força de trabalho brasileira de servidores públicos. Será que ninguém acha que esse número é exagerado? Para Salim Matar, isso é consequência da nossa Constituição e dos 34 anos de governo da social-democracia que agigantaram o Estado. Depois de comprovar que não somos iguais perante a lei, Salim Matar falou da nossa carga tributária. Ele lembrou que quando os militares entregaram o poder em 1985, a nossa carga tributária era de 23%. Em 2018 foi de 34% mais 7% de déficit, ou seja, 41%. Ela aumentou 35% nos 34 anos de governo que antecederam o atual governo. Os impostos aumentaram 1% ao ano. Daí a consequência de maior pobreza no Brasil e maior desigualdade, porque se tirou dinheiro da sociedade para dar para o Estado. E nós temos servidores que ganham 67% a mais do que na iniciativa privada, enquanto que na OCDE eles ganham 14% a mais do que na iniciativa privada. Isso se chama na economia de transferência de renda. Segundo Matar, nós estamos transferindo renda há anos
dos cidadãos de segunda categoria para os cidadãos de primeira categoria. Ele comparou a nossa carga tributária de 41% com a dos Estados Unidos, que é de 26,4%, e disse que 41% é a carga tributária da Bélgica e da Áustria. Veja o que a gente tem aqui com esses mesmos 41% de carga tributária e o que se tem na Bélgica e na Áustria. O Salim Matar acrescentou que um funcionalismo público brasileiro consome 13,5% do PIB, enquanto que nos Estados Unidos é 10% e no Reino Unido 9,5%. Ele alertou: veja como funciona a segurança, a saúde, a qualidade da infraestrutura e a educação no Reino Unido e nos Estados Unidos. E olha para a gente e veja a péssima qualidade de educação que a gente tem aqui no Brasil. A deficiência na merenda escolar, a insegurança, a péssima infraestrutura, a ausência de saneamento, com uma carga tributária maior e com um custo do funcionalismo superior ao de países de primeiro mundo. Salim Matar afirma que esse agigantamento da máquina foi a razão do aumento da desigualdade e da pobreza no Brasil. Salim também lembrou do projeto feito pelo Ministério da Economia de reforma administrativa que ia trazer uma economia de R$1 trilhão aos cofres públicos. R$1 trilhão equivale ao valor aí conseguido na reforma da Previdência. Só que a reforma administrativa foi completamente desfigurada e ela é hoje uma reforma de apenas 250 bilhões. E por que não é de R$1 trilhão? A resposta do Salim Matar é porque o establishment não permitiu. E segundo ele, nós não vamos ver os resultados nessa reforma, ou dessa reforma, porque ela só vai atingir os futuros servidores públicos. Resultado disso só daqui a 35 anos. Para Salim, o tamanho da desigualdade e da pobreza no Brasil é proporcional ao tamanho do establishment, que inclui o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, oriundo da Constituição Cidadã, elaborada pelos sociais-democratas que gostam de um Estado grande. Para Salim Matar, os sociais-democratas cuidaram muito bem do establishment, mas dos servidores públicos, mas não cuidaram dos pagadores de impostos. E para mostrar como o establishment funciona, Salim Matar disse que todos os dias e há muito tempo ele se levanta inconformado e indignado com o que está acontecendo no Brasil. Achou até que iria descobrir uma úlcera. Mas aconselhado por sua mulher, pensou em se preocupar depois dos fatos acontecerem, e não antes. Mas naquele mesmo dia, quando ele chegou ao seu escritório, disse que se deparou com o establishment. Citou o ministro do Supremo Dias Toffoli. Qual foi a última canetada do ministro Toffoli? Perguntou ele. E a resposta foi o aumento para juízes. E acrescentou que tem razão em levantar inconformado e indignado todos os dias. Ele disse que não pode aceitar uma máquina que custa 300 bilhões a mais na correlação com os Estados Unidos e com o Reino Unido. Porque com 330 bilhões em 2 anos, nós construiríamos aí 6 milhões de Minha Casa Minha Vida. Não haveria nenhum brasileiro sem teto, disse ele. Mas nós preferimos pagar servidores públicos. Salim afirma que a nossa Constituição foi tão boazinha com o establishment que quando uma juíza em Salvador é afastada por vender sentenças, ou um juiz em São Paulo também afastado por desacatar um guarda, eles são afastados recebendo 100% do salário, além das benesses e dos penduricalhos, só porque são cidadãos de primeira classe. Nós, cidadãos de segunda classe, se cometermos uma falha no trabalho, é bem provável que a gente vai ser demitido. Mas o servidor público não, ele é recompensado. Salim Matar diz: um juiz corrupto recebeu como prêmio uma aposentadoria precoce com 100% do salário, mais os benefícios, benesses e penduricalhos. Salim, revoltado, disse ainda
que cidadãos de primeira categoria são muito bem tratados no Brasil. Foram muito bem cuidados pelos sociais-democratas. Um outro exemplo citado por ele tem relação com o governo do PT, da presidente Dilma Rousseff, que desonerou 33 setores da economia. No governo Temer, esses setores já deveriam ter perdido o privilégio, mas ficaram ainda 17 setores sendo beneficiados. Agora o presidente Bolsonaro vetou a continuidade do benefício para esses 17 setores, mas o Congresso votou pela queda do veto do presidente. E 17 setores continuam privilegiados com a desoneração. Salin afirma que isso desorganiza o mercado. Isso faz com que o capitalismo não trabalhe na sua essência. Para ele, tem setores que estão sofrendo hoje, e muito por causa dessa pandemia, mas 17 deles foram privilegiados e fica por isso mesmo. Ainda sobre os governos do PT, Salim Matar lembrou das empreiteiras que faziam parte do establishment. São CNPJs que se aproveitam para tirar vantagens para si e para os seus grupos, tendo criminosos à frente. Salim Matar lembrou também que a gente tem estatais que valem hoje 750 bilhões, em valores levantados por ele com bancos de investimentos. Ele disse que a gente tem o petróleo debaixo da terra, que vale de 100 a 150 bilhões de dólares. E ele concluiu que a gente tem, no mínimo, cerca de 1 trilhão de ativos para serem vendidos. Mas por que o governo não vende isso para reduzir a sua dívida? Mesmo que ele guarde uma parte para cuidar das pessoas que estão desamparadas e que nunca pediram nada aí para o Estado. Por que a gente não cuida da pobreza do país com uma parte desse dinheiro? Ele responde, porque o estabelecimento quer essas empresas. E ele poderia ter o seu tamanho reduzido se essas empresas fossem privatizadas. Para ele, enquanto nós não tivermos um governo efetivamente liberal, nós não teremos no Brasil um capitalismo com a sua essência. E nós continuaremos convivendo com tamanha desigualdade e pobreza no Brasil.